Todo mundo entendeu o que é o reino de Deus? Alguém não entendeu? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Todo mundo entendeu? O que é o reino de Deus? Eu acho que uma palavra que resume bem. O reino de Deus é onde Deus habita, mas também somos nós. O reino de Deus, que está escrito aqui. O reino de Deus, outro sim, o reino de Deus é semelhante ao homem negociante que busca as boas pérolas. Decora isso aí, mais ou menos, para você ter uma definição do que é o reino de Deus. É a esfera ou o lugar aonde Deus habita. Porque se o reino de Deus é onde Deus habita nos céus quanto no nosso coração. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único Salvador, Deus está habitando no nosso coração. Então esse aqui é o reino de Deus e também no céu. Sim, exatamente. Eu acho, Tudo bem, minha neta. Exatamente isso. eu acho que se Deus. Então agora você precisa entender, isso é importante você entender, porque agora que você entendeu a mensagem da salvação, você creu em Cristo, você precisa entender que agora você é portador dessa mensagem do reino de Deus para mostrar para as pessoas. A primeira coisa é você entender isso, é você entender aonde você está e você entender todo esse processo e você se alimentar para agora que você entendeu que você não pertence a esse mundo, que você é uma nova criatura, que você não está mais indo para o inferno e que tudo isso aqui vai ser destruído, tudo isso aqui é perecível, vai ser destruído, que você está rumando para o céu. Agora você é portador dessa mensagem. Então agora nós vamos entender o processo agora da igreja, o reino de Deus e a igreja. O reino de Deus, que era aquele reino lá, que aconteceu tudo isso aqui, Israel foi escolhida a nação para mostrar a glória do reino de Deus para as pessoas, para ser o portador dessa luz e mostrar essa luz para o mundo. Então até que Jesus Cristo veio, Jesus Cristo deu início à igreja. E agora você precisa entender o que é a igreja. A igreja é o corpo invisível de Jesus Cristo, que quando ele veio e anunciou essa mensagem, as boas novas do reino de Deus. E aí ele falou, olha, meu reino não é desse mundo. E a mensagem dele é justamente essa mensagem de salvação e de vida eterna. É uma promessa de você ir morar no reino dele. Ele fala, olha, meu reino não é desse mundo, eu não prometo nada. Nesse mundo aqui vocês terão lutas, provações e dificuldades, mas tenham de bom ânimo, eu venci. A promessa de Deus, de Jesus Cristo, não é referente a esse mundo, a essa terra. Mas todas as promessas que você encontra na Bíblia, ela está se referindo ao reino dele. Olha, nesse mundo vocês terão lutas, terão provações, terão dificuldades, mas tem bom ânimo, eu venci. Eu não tinha nem onde reclinar a cabeça aqui, mas eu vou estar com vocês, eu estarei com vocês até a consumação, todos os dias, até a consumação do século. Mas eu quero dizer para vocês que eu vou voltar, e eu vou buscar todos aqueles que creem no meu nome, para ir morar no reino. Então agora que você entendeu que você pertence ao reino de Deus, que você é nova criatura, está arrumando para ir para lá, foi a pergunta que eu fiz, você está se alimentando, se preparando para ir morar no reino dele? Agora você é portador dessa mensagem. Pergunte. Eu queria contar uma coisa que aconteceu comigo, e é muito importante a gente estudar sobre isso, mesmo a gente achando que a gente sabe, a gente acha que sabe, mas na verdade a gente não sabe, né? Não sabe nada. E uma pessoa falou para mim, isso já faz uns anos, que eu não tinha o Espírito Santo de Deus na minha vida, porque eu não falava línguas. E aí, eu nem respondi, porque eu não ia perder tempo, né, de responder. Mas é muito importante a gente estudar sobre, né, a gente achar que sabe, porque tem muita gente por aí falando muita besteira, ensinando tudo errado. Eu
importante justamente por causa disso. Não é só esse pensamento. Existem várias outras linhas por aí, existem várias outras linhas justamente ensinando essas coisas erradas. Ensinando que, por exemplo, você tem várias religiões que se dizem cristãs que ensinando sobre as coisas desse mundo. Ah, porque venha para Jesus Cristo que a sua vida vai melhorar. E é sempre uma promessa de vida boa nessa terra aqui, isso aqui. Só que isso é importante você entender, porque isso aqui tudo vai ser destruído. Então tudo que você conquistar aqui, aonde a traça e a ferrugem corrói, a traça e a ferrugem vai corroer. Então é isso que você precisa entender, é isso que você precisa ter em mente. O reino de Deus, o evangelho verdadeiro, não se trata sobre, ele não estabelece critérios. Interessante. Ah, porque você não tem o Espírito Santo. Quem disse que não? Porque o critério é falar em línguas, então você precisa estudar o que significa falar em línguas. Porque falar em línguas não é simplesmente você chegar aqui, balalaê, balalahaus. Não. A própria Bíblia diz, olha, se não houver quem interprete, você tem vários critérios que você mesmo derruba tudo que está, um monte de coisas que estão ensinando por aí. Então esse é um ponto interessante que você precisa entender. Agora sim, você entendendo, você é portador da verdadeira mensagem da salvação. E qual é a mensagem da salvação? Que Jesus Cristo morreu para te dar a vida eterna. E tudo que você tem que fazer agora, que você é convertido, salvo, selado pelo Espírito Santo, você é essa nova criatura, e aí nós vamos ler agora alguns textos aqui, você, automaticamente quando você crê, agora você faz parte do corpo de Cristo. E aí que você precisa entender agora a igreja. Qual é o papel da igreja? O que é a igreja? A igreja é o corpo de Jesus Cristo. Todos os salvos agora nós somos igreja. É o corpo de Jesus Cristo composto por todos os salvos em todos os lugares do mundo. E é essa ideia aqui, ó, cada pontinho desse daqui, cada pessoa que está aqui faz parte de um corpo. Uma pessoa que está lá no Japão, outra que está aqui, cada pessoa. Só que é interessante que nós aqui, estamos aqui em Jacareí, é como se daqui, estamos aqui em Jacareí, e dentro de Jacareí tivesse várias pessoas que estão aqui. Cada pessoa, eu, você, cada um de nós somos um pedacinho desse corpo. O que você precisa entender agora no papel da igreja e a função da igreja, que você sozinho não é igreja. Você é habitação, templo do Espírito Santo. Você é salvo, selado pelo Espírito Santo. Você é um cristão. Mas você que precisa entender que você sozinho, você não é igreja. Você faz parte do corpo de Cristo. E agora, essa é a ideia que a gente precisa dos irmãos, da igreja, da comunhão. Porque junto nós somos um corpo. Você é um. Mas você é um membro do corpo. Você não é um corpo. Você é uma parte do corpo. A igreja, ela é o corpo de Cristo, uma parte do corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo é composto por várias pessoas. E aí, o que Deus disse? Jesus Cristo disse, aonde tiver dois ou mais reunidos. Essa passagem, ela diz justamente sobre essa questão de que você sozinho, você não pode fazer muita coisa sozinho. Aliás, você não vai fazer nada. Essa é a ideia da igreja, do corpo, que nós precisamos uns dos outros, e a comunhão, e a ideia de que uma andorinha só não faz verão, e a ideia do corpo, e a ideia de que você precisa se juntar com outras pessoas, até mesmo para você desenvolver seus dons e talentos, e colocar o seu evangelho, o seu funcionamento, a sua mensagem em prática. Qual é o papel da igreja? A igreja, ela nos auxilia justamente nas nossas fraquezas, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, e automaticamente no nosso crescimento. É a igreja, é o corpo de Cristo que vai nos fortalecer. Você precisa ter essa convicção de igreja
Justamente porque nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, em que ninguém quer, todo mundo quer saber de individualismo, né? Ideia de redes sociais, nós estamos na época das redes sociais. Então, ideia das redes sociais, na época das redes sociais, você não conversa muito com as pessoas, você não compartilha muito a sua vida com as pessoas. Basta você colocar uma fotinha ali no Instagram e você já contou para todo mundo o que você está sentindo, o que você está passando. Então você não tem envolvimento mais com as pessoas. Mas o que você precisa entender do corpo é que o corpo, e aí você tem o seu pé, a sua perna, o seu braço, o corpo ele precisa interagir um membro um com o outro, porque um membro só vai funcionar perfeitamente se o outro membro funcionar. Vocês todos são novinhos, não tem nenhum problema de saúde, maravilha, mas a gente quando vai ficando mais velho, alguns o rins para de funcionar, outro o olho para de funcionar direito, você já precisa usar óculos, cadê o óculos? Aí você já precisa ficar colocando, porque o olho para de funcionar direito. Então você já começa a ter alguma deficiência. Você dá risada, né? É que ela já está sabe, ó. com óculos, né? Ela já fala. Essa é a ideia. E aí alguns a perna já não funciona, o pé já não funciona, então o corpo já começa a ficar deficiente, já começa a ficar deficitário em algumas áreas. Agora, o que você precisa entender é que quando uma parte do corpo não funciona, outra parte do corpo vai sofrer. Se o seu rins não funcionar, gente, seu olho não funciona, você não enxerga, você vai passar dificuldade. Tudo bem, a gente usa óculos para corrigir o problema. E aí, se outra parte não funciona, sempre vai ter alguma deficiência. O que você precisa entender a respeito do corpo de Cristo, o seu papel como cristão, agora pertencente ao reino de Deus, é que quando você para de funcionar, outras pessoas vão sofrer. Então, agora que você entendeu que você é cristão, que você faz parte desse corpo, de alguma forma você tem que atuar nesse corpo, porque você tem uma função nesse corpo, você tem um papel nesse corpo, você tem um trabalho, uma função a desenvolver. Você precisa entender a sua função como cristão, a sua vida como cristão e a sua posição nesse corpo. Existem algumas partes do nosso corpo que quando nós estamos doentes, ela precisa ser tratada justamente porque tem uma parte do corpo que não está funcionando. Você precisa tomar, você vai no médico, toma remédio para justamente tratar aquele problema. Essa é a mesma coisa quando nós temos algum irmãozinho que está passando com dificuldade e você precisa tratar do irmãozinho justamente para ele integrar o corpo. Deus, de certa forma, ele usa várias maneiras para trazer esse irmãozinho de volta para a comunhão, tratar com esse irmãozinho e trazer para ele em convívio com o corpo. Mas por que você precisa entender? Porque você, como parte desse corpo, você tem uma função. E vamos abrir a nossa Bíblia, vamos olhar algumas funções, que nós temos algumas funções. Vamos lá, são vários textos aqui que nós temos aqui. Vamos lá, Benê, 2 Coríntios 5,17, seu nome, não sei. Eric, 2 Coríntios 5,18, Felipe, 2 Coríntios 5, 20, vocês estão vendo aqui que está quase tudo na sequência. Vinícius, 21. João 1, 12. Júlio, Mateus 5, 13, Monique 14. Mateus 13, 14, João 15, 5. João 15, 5, João 15, 15, Romanos 8, 37. Peraí, o que é A Ana Lu. João 15, 15. E ela é Romanos. Romanos 8, 37. Aqui é Mateus 3, sabe? 1 Coríntios 3, 16. 3? 3. 1 Coríntios 6, 19. O meu é Mateus É Romanos 5, 8, 37. e o da Monique 14. 2 Coríntios 6, 16. Todo mundo tem um versículo para ler.
Mateus. Era 13, 14. Não, o meu é João 12. João 1,12. Mateus 5, O meu é o 5,13. 13. 5,13 aqui, Monique, o 5, 14. 13, 14. Então você ficou com Mateus 5, 13, 14 e João 15, 5. Esse era eu. Foi? O meu Então é João 15, 15. 15. Eu. 15, 15. João, 3. 2 Coríntios Ô, vó. 2, 15 e A 16. Natura falou 15 aqui. Romanos. Seu 6, né? 2 Coríntios 2, 15, 16. ó. Vamos lá, vamos ler? Vamos. Então vamos lá. Pode? Pode ler. 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5:20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Mateus 5,13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Mateus 5,14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. João 1,12. Mas a todos que crerem nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. 2 Coríntios 5, 16 e 17. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos mais. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. João 15, 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Romanos 8,37. Mas em todos está as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. João 15,15. Já não os chamamos de servos, porque os servos não sabem o que seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigo, porque tudo que ouvi de meu pai, eu lhe tomei conhecido. 2 Coríntios 3,16. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? 2 Coríntios 6,16. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você viram várias qualidades aí? Você pode me escrever alguma das qualidades? Benê, qual foi a qualidade que você viu? Uma nova criatura. Somos parte do ministério da reconciliação. Felipe. Embaixadores. Vini. Justiça. Que todos aqueles que creem nele, que aceitaram ele como Jesus, é filhos dele. Quais foram as qualidades que cada um de vocês viu no texto que vocês leram? Restauração. Sal da terra, restauração. Mudança de vida. Amigo de Deus. Conversão. O que mais? Santuário do Espírito Santo. Você está vendo? Então agora que você entendeu, você faz parte da igreja, nós temos muitas qualidades para ver. Você é muitas qualidades e agora você precisa entender essas qualidades. Você entendeu a mensagem da salvação? Você entendeu agora o que você é? Então nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores. Isso você precisa entender. O que significa ser embaixador de Cristo?
O embaixador é aquela pessoa que... existe embaixador aqui no Brasil, embaixador de Israel, embaixador dos Estados Unidos, embaixador de vários países. O embaixador, ele é o porta-voz da mensagem do seu representante, daquilo que ele está representando. Então vamos lá, você tem um embaixador aqui dos Estados Unidos. O embaixador dos Estados Unidos, ele vai chegar aqui no Brasil, vai ter uma reunião. O que ele vai falar? Ele vai ter uma reunião com o presidente do Brasil. O que ele vai falar? Ele não vai falar aquilo que ele pensa. Eu acho... Não. Ele vai trazer, ele é o portador da mensagem. Ele é o embaixador dos Estados Unidos, ele é o portador da mensagem do presidente dos Estados Unidos. Ele vai chegar aqui e ele vai falar: